Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O milionário deficiente se afogou na frente de todos, até que uma faxineira fez o que ninguém ousou fazer. Na vasta e isolada propriedade dos Ivanov, aninhada às margens do lago Ladoga, o ar frio da primavera trazia os murmúrios abafados de uma reunião social. A grande mansão de pedra branca erguia-se orgulhosamente na margem, cercada por antigos pinheiros e bétulas, cujos troncos prateados refletiam a superfície escura do lago. Lá dentro, sob uma iluminação fraca e dourada, os convidados circulavam em elegantes vestidos e ternos sob medida, bebendo champanhe vintage e trocando palavras educadas, muitas vezes vazias. Dmitry Ivanov, dono da casa e empresário influente, era o anfitrião daquela noite, como de costume. Seu rosto, magro e marcado por algumas rugas prematuras, trazia a marca de uma determinação implacável. Desde o acidente de carro que o confinou a uma cadeira de rodas elétrica 5 anos antes, Dmitry não perderá nada de sua autoridade. Embora seu corpo tivesse cedido, sua mente permanecia afiada como uma lâmina. Ele ainda era o homem temido, capaz de colocar impérios de joelhos com um simples comando. Naquela noite, uma dúzia de convidados cuidadosamente selecionados estavam presentes, empresários, políticos e outras figuras influentes de Moscou. Todos tinham vindo para vivenciar o poder e a riqueza em primeira mão. No entanto, apesar dos sorrisos e risos fingidos, os olhares trocados por trás das taças de cristal revelavam uma mistura de indiferença e incompreensão diante da nova condição de Dmitry. Ele agora era aquele bilionário dependente e confinado a uma cadeira de rodas, e isso parecia, aos olhos de muitos, diminuir sua aura. Entre os convidados estava Natália, sua jovem esposa, uma mulher de beleza fria e distante, cujos olhos penetrantes pareciam avaliar cada um dos presentes. Seu sorriso, tão raro quanto calculado, mascarava uma ambição tão intensa quanto a do marido. Ao seu lado, Igor Petrov, o braço direito de Dmitry, perscrutava a sala com um misto de expectativa e cálculo. Sempre atento à menor fraqueza ou oportunidade de fortalecer seu próprio poder à sombra do chefe. A conversa estava a todo vapor na ampla sala de estar adornada com tapetes persas e arte moderna. Mas por trás das palavras e piadas, a atmosfera permanecia pesada, quase gélida. Dmitry ouvia, com as mãos nos controles da cadeira de rodas elétrica, o olhar frequentemente perdido no espaço. A certa altura, Dmitry pediu para ir embora. Queria ficar sozinho, à beira do lago, para pensar, longe dos disfarces da noite. Igor imediatamente se aproximou para ajudá-lo, sempre vigilante. Juntos, atravessaram a grande janela saliente até o deck de madeira com vista para o lago. O vento aumentara, farfalhando as folhas das árvores e agitando a superfície escura da água. O pontão de madeira velho mas resistente, estendia-se como um dedo em direção à imensidão do lago. Dmitry deslizou lentamente sobre ele, guiado por Igor, com sua cadeira de rodas rolando silenciosamente. Mas, no meio do caminho, um estalo agudo rompeu o silêncio. Uma tábua do pontão, desgastada pelos anos e pelo tempo, cedeu repentinamente sob a roda traseira da cadeira de rodas. Em uma fração de segundo, tudo tombou. A cadeira de rodas e Dmitry foram jogados nas águas geladas do lago. Um estrondo surdo, respingos e, então, um silêncio sufocante. Dentro da vila, os convidados congelaram, petrificados com os olhos arregalados fixos na superfície escura do lago em que Dmitry desaparecia lentamente. Nenhum deles se moveu. Medo, surpresa ou talvez simples covardia os paralisaram. Apenas as mãos de Dmitry buscavam desesperadamente um ponto de apoio, agarrando-se à borda do cais num esforço frenético para não ser engolido. Sua respiração estava ofegante, sua cabeça desaparecia intermitentemente debaixo d'água, e ainda assim nenhuma ajuda chegou. O lago, vasto e implacável, parecia lentamente reivindicar sua presa. Por trás dos cenários silenciosos e muitas vezes invisíveis da propriedade Ivanov, Anna Petrova realizava seu trabalho com rigor discreto. Governanta há mais de 10 anos, Anna era conhecida por sua lealdade e devoção silenciosa. De pequena estatura, quase frágil à primeira vista, ela, no entanto, exalava uma força interior insuspeita. Nascida em uma aldeia remota na região de Novgorod, Anna cresceu em meio a densas florestas e lagos congelados, em uma família modesta, onde cada dia era uma luta. Desde cedo, aprendeu a resiliência e a simplicidade, cultivando uma coragem silenciosa forjada por uma vida dura. O mundo elegante e fechado dos Ivanov era estranho para ela, e os olhares que recebia eram frequentemente de desprezo ou indiferença.
Naquela noite, enquanto a festa fervilhava dentro da grande mansão, um grito abafado rasgou o ar, seguido por um silêncio pesado. Sem pensar, Ana correu para a janela saliente com vista para o lago. Seus passos rápidos ecoavam no chão de madeira enquanto observava os convidados paralisados com os rostos impassíveis, numa expressão de medo misturada à descrença. Não é da sua conta, vá embora, uma das mulheres sussurrou friamente, enquanto um homem assentiu condescendentemente. Mas Ana não se deixava intimidar por sussurros ou olhares arrogantes. Ela sabia que cada segundo contava. Com um movimento rápido, ela tirou os saltos, deixando-os cair com um baque surdo no chão. Então, com um movimento rápido, levantou a saia, revelando pernas esbeltas, porém musculosas, forjadas por anos de trabalho duro. Sem esperar pela ajuda de ninguém, ela pisou no pontão escorregadio sob o luar pálido e, com um mergulho fluido, desapareceu nas águas geladas do lago Ladoga. O choque do frio a atingiu imediatamente, mordendo sua pele com uma violência quase dolorosa. Mas ela não pensou no frio ou no medo que a dominava. Concentrou-se apenas no objetivo: encontrar Dmitri. A água opaca o envolvia, sufocando-o, e a cabeça do milionário emergia de tempos em tempos, sacudida pelas ondas. Ana avançou, seus braços fortes cortando a água, sua respiração rápida, mas controlada. Quando alcançou Dmitri, suas mãos se fecharam firmemente em torno de seu corpo inerte. Ele estava frio, seus movimentos fracos, quase ausentes. No entanto, Ana sentia sob seus dedos a vida ainda presente, frágil, mas tenaz. Com uma força que desconhecia possuir, ela puxou Dmitri em direção à superfície, lutando contra o peso do corpo dele e o frio paralisante. Cada movimento era uma vitória contra o destino. Chegando perto do pontão, ela se agarrou à madeira e, ofegante, finalmente emergiu com Dmitri. Trêmula, com o cabelo grudado no rosto, ela gritou: "Socorro! Alguém me ajude!" Os convidados, como se tivessem acordado de um sonho, finalmente começaram a se mexer. Igor foi o primeiro a reagir, correndo com outros 2 homens para ajudar a tirar Dmitri da água. Natália, lívida, assistia à cena, incapaz de pronunciar uma palavra, com o rosto congelado de medo e choque. Quando Dmitri abriu os olhos, suas pálpebras pesadas se abriram lentamente. Seu olhar, normalmente duro e impenetrável, encontrou Diana. Naquele momento frágil, um vislumbre de humanidade, quase perdido, brilhou em seus olhos cansados. Esse olhar silencioso era como um reconhecimento. Uma palavra silenciosa que atravessou o orgulho e a distância para finalmente pousar naquele que ousou enfrentar o frio e os julgamentos para alcançá-lo. Nos dias que se seguiram a esse episódio chocante, uma mudança imperceptível tomou conta da grande mansão Ivanov. Dmitri, normalmente distante, quase inacessível, ficou inicialmente surpreso com suas próprias emoções. A queda no lago, o medo da morte e, acima de tudo, o gesto inesperado de Ana pareciam ter despertado nele uma parte da humanidade que ele havia reprimido por muito tempo. Certa manhã, enquanto Ana caminhava como de costume pelos vastos corredores de mármore, uma voz calma, mas firme, chamou-a do escritório de Dmitri. "Ana, você poderia vir aqui um momento?" Intrigada e um pouco hesitante, ela entrou na sala. Dmitri, sentado em sua cadeira de rodas, a observava com uma intensidade renovada. Não havia mais aquela frieza habitual em seus olhos, mas sim uma rara vulnerabilidade. Eu queria falar com você." Ele fez uma pausa, procurando palavras. "Nos últimos anos, tenho vivido numa bolha. Me isolei, trancada no meu silêncio e na minha raiva. Esta cadeira de rodas tirou-me mais do que a minha mobilidade. Privou-me do contato humano, do contato real. Com você é diferente." Ana, surpresa, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Este Dmitri, quebrado mas sincero, era completamente estranho para ela. Ela respondeu simplesmente com a voz suave, mas firme: "Senhor Ivanov, sou apenas uma mulher comum, nascida longe com muito pouco. Mas acredito que ninguém está condenado a permanecer sozinho, não importa o que a vida lhe tire. Eu também tenho sonhos que nunca consegui realizar, esperanças às vezes sufocadas pela realidade. Mas eu luto, todos os dias." Essa conversa foi o início de uma reaproximação inesperada. Dmitri ouviu, ora comovido, ora pensativo. Descobriu em Ana uma força silenciosa, uma coragem que nada tinha a ver com poder ou dinheiro, mas sim com dignidade e a vontade de continuar, custe o que custar. Gradualmente, ele lhe ofereceu um novo papel, não mais apenas uma governanta, mas uma assistente pessoal. Não apenas por suas habilidades práticas gerenciar compromissos, organizar suas viagens, ajudá-la com a papelada, mas também por sua presença serena, sua capacidade de lhe dar um sopro humano na vida. A casa, antes fria e impessoal, pareceu mudar de atmosfera.
As paredes pareciam respirar um ar novo e mais quente. Até os hóspedes, acostumados a uma socialização superficial, notaram que Dmitri não era mais apenas o milionário inacessível em uma cadeira de rodas. Agora via um homem que havia recuperado sua dignidade, graças a uma mulher de um mundo muito diferente. As conversas tornaram-se mais sinceras. Às vezes, ouvia-se Dmitri rindo baixinho, um som raro que surpreendia os mais próximos. Natália, sua jovem esposa, observava essa mudança com desconfiança, mas também com um toque de incompreensão, incapaz de compreender o vínculo simples, porém profundo, que agora unia seu marido e Ana. Igor, porém, franziu a testa, suspeitando de uma ameaça à sua influência. Mas em Moscou, a história de Ana e Dmitri logo se espalhou. Nos corredores de prédios luxuosos, em cafés lotados, essa história se tornou um símbolo, a de que a verdadeira força não reside em títulos ou fortuna, mas na coragem de não desviar o olhar, na capacidade de agir quando todos os outros permanecem paralisados. Ana, a mulher modesta de origem simples, e Dmitri, o homem poderoso que havia caído de seu pedestal, quebraram juntos o silêncio da indiferença. Seu vínculo inesperado lembrou a todos que a humanidade às vezes se esconde onde menos esperamos, e que ela pode renascer quando estendemos a mão em vez de julgar.